Bem, nessa aula nós vamos falar então da FFT, que é a Fast Fourier Transform, e o que ela é e o que ela representa relativo à DFT, que é a Discrete Fourier Transform. Nós vamos ver que não tem essencialmente nenhuma diferença, a não ser o fato de que a FFT é uma forma mais eficiente, ou computacionalmente mais eficiente, de calcular a transformada discreta de Fourier. Bem, a gente viu na aula passada que a gente pode escrever esse somatório aqui, né? Essa soma de produtos de forma matricial, no qual a gente tem o espectro aqui, né? E aqui a gente tem o sinal no tempo, o vetor no tempo, que é um dado, ele é unidimensional, no sentido de que a gente vai ter simplesmente uma linha ou uma coluna, né, de amplitudes aqui representadas no domínio do tempo, e aqui a gente vai ter essa coluna, né, de amplitudes complexas no domínio da frequência. Isso pode ser representado, então, essa coluna aqui pode ser representada como um produto da matriz, né, que é o que contém os kernels ali da transformada discreta de Fourier, multiplicada pelo vetor aqui unidimensional no tempo, tá? Essas operações matriciais são muito mais eficientes, né, do que programar um loop ou um loop duplo que calcule esse somatório, especialmente quando a gente está falando de linguagens interpretadas como Python ou MATLAB. Então a gente deixa as classes do NumPy ou as operações matriciais do MATLAB lidarem com um problema computacional pesado, né, de fazer as operações de baixo nível lá no processador do nosso computador. Mas escrevendo a coisa de forma matricial a gente se livra um pouco do custo computacional que é fazer um loop nessas linguagens de programação. A gente pode perceber que a gente tem, para computar todo esse vetor aqui de tempo, que a gente tem, eu não vou entrar em detalhes de como isso é calculado, tá? Mas a gente tem cerca de n ao quadrado operações. Então se a gente tem um vetor de tempo aqui, que a gente tem n amostras, a gente vai ter que aplicar basicamente n ao quadrado produtos, já que essa matriz aqui vai ser n por n, né? A gente vai ter então n ao quadrado operações, o que pode se tornar de fato muito custoso para o computador. Mesmo nos computadores modernos, isso pode ser representar operações que tem um número elevado de multiplicações e somas, né? Que é o que no final das contas o processador do teu computador vai operar lá no baixo nível, né? E isso pode ser muito custoso pensando em três aspectos, né? Primeiro, quando a gente fala em tempo real, quando a gente vai filtrar um sinal lá com um plugin no computador ou com uma mesa de som digital ou alguma coisa do tipo, a gente vai ter que operar essas FFTs, ou essas transformadas discretas de Fourier. E a gente vai ter que tipicamente fazer isso em tempo real. E quanto mais operação tem, mais difícil ou mais tempo o computador leva para operar. E isso implica que eu vou gastar um tempo operando e esse tempo ele pode resultar num atraso relativo ao sinal em tempo real que eu estou fazendo, que é proibitivo. Então a gente não consegue fazer operações em tempo real às vezes, quando o número de operações é muito grande. Um outro problema é que às vezes a gente precisa implementar transformadas de Fourier em dispositivos que são muito pequenos, em microchips que vão em algum sensor que está associado a alguma máquina, ou que está dentro do teu celular, ou que está em outro aparelho que precisa da operação da transformada de Fourier para fazer alguma operação, mesmo que não seja exatamente em tempo real, que ele possa perder um tempo, mas tipicamente ele tem pouco poder de processamento, esse microchip. Ele não é como o seu computador que tem uma série de cores ali, que tem uma gigahertz e bastante memória para fazer. Ele é um dispositivo pequeno. E além de ter um custo baixo, esses dispositivos tipicamente precisam operar com baixo gasto energético. E quanto mais a gente carrega o processador, mais energia o processador gasta. Isso consome bateria e consome energia em geral. E a gente quer diminuir esses custos em geral, melhorando o jeito que a gente calcula as coisas. Ou ao invés de gastar n ao quadrado operações, se eu puder gastar menos operações, melhor ainda.
certo? Especialmente se eu puder gastar menos operação, obtendo o mesmo resultado. E a gente pode pensar que a história da FFT ela começou lá na década de 60, né, de 1960. A gente já está em 2020, né, então isso já faz 60 anos que isso aconteceu. Né? Não exatamente 60, mas um pouco menos de 60, mas nessa ordem de grandeza. Né? E naquela época os dispositivos tinham muito menos poder de processamento. Né? E eu também acho que é útil lembrar a vocês que cálculo de transformada discreta de Fourier não é importante só para som ou áudio ou vibração. Né? Tem uma série de outros aspectos da ciência que usam a transformada rápida de Fourier. A gente vai ver. A gente pode pensar para que foi aplicado, né, um algoritmo mais eficiente para calcular a transformada discreta. Então, a Fast Fourier Transform, ou a FFT, é um algoritmo, ou um conjunto, na verdade, de algoritmos. Não existe um só, tem uma série de jeitos de fazer FFT que foram aparecendo ao longo, depois do primeiro trabalho, né, do trabalho original, e ele foi concebido para tornar o cálculo da transformada discreta de Fourier mais eficiente. Então, na verdade, ela não é uma transformada nova, ela é só um algoritmo para calcular a transformada discreta de Fourier. Ela foi desenvolvida por esses dois caras, o Cooley e o Tukey, que na época trabalhavam na IBM, e tinha, acho que, algum financiamento, era a época da Guerra Fria, e tinha algum financiamento para desenvolver dispositivos portáteis de baixo consumo energético que pudessem ler, por exemplo, espectros de emissão de testes nucleares, por exemplo. Né? Então era uma das aplicações que se queria na época. Né? E esses dispositivos, obviamente, essa transformada tinha que ocorrer num dispositivo pequeno e com baixíssimo poder de processamento, perto do que a gente tem hoje. Né? Então isso começou lá atrás, já faz bastante tempo. E qual que é a ideia? Né? A ideia aqui é que a gente vai... uma das ideias, na verdade, de um dos algoritmos é fazer o que a gente chama de decimação no tempo. Tá? Então, a nossa sequência x de n, nós vamos construí-la, né, o nosso sinal no tempo, a gente vai construí-lo de forma que o n seja um número de amostras que é igual, né, a 2 elevado a um número inteiro. Então, por exemplo, se eu tiver esse vzinho aqui igual a 3, a gente vai ter 8 amostras. Se a gente tiver igual a 4, a gente vai ter 16 amostras. Se a gente tiver igual a 8, a gente vai ter 256 amostras e assim por diante. De forma, sempre que o n, o número de amostras que eu tenho no meu sinal, no meu vetor temporal, seja um número par. Como um parênteses agora, nessa aula, a gente vai ver um pouco mais sobre isso na aula que vem, se o número original de pontos do x de n for menor que esse número par, a gente basicamente completa o nosso x de n com zeros. Significa dizer o seguinte, se eu tiver um vetor aqui que tem um número ímpar qualquer, por exemplo, 14 amostras, e eu quero chegar até 16, que é o 2 elevado a 4, eu vou chegar aqui até 14 e vou colocar 2 zeros no final, fazendo um processo que é chamado de zero padding, ou completar com zeros, né? Esse vetor aqui, certo? Até ele completar 2 na 4 amostras, ou 16 amostras, certo? Joia. Então a gente vai fazer isso, a gente vai ver o que isso resulta acho que na aula que vem. E agora, o processo de decimação no tempo, ele consiste no seguinte, eu vou separar o meu sinal, o meu vetor no temporal, em componentes de amostras pares e componentes de amostras ímpares. Não é a amplitude que tem que ser par ou ímpar, tá? No eixo da amostra, eu vou pegar as amostras pares e vou pegar as amostras ímpares. Isso implica que eu vou ter dois sinais no tempo. Então, eu vou ter um sinal aqui, que é o x e de 2n, com n igual a 0, 1, 2 até menos 1. Então, agora eu não vou até n, menos 1, eu vou até metade, porque eu quebrei o meu sinal em duas partes iguais, já que ele tem n, um número par de amostras, eu consigo quebrar em dois pedaços com o mesmo tamanho, que é n sobre 2.
E aí esse x2 de n, que é o meu sinal de amostras pares, ele vai ser x0, x2, x4 e assim por diante. E o meu ímpar aqui vai ser x2n mais 1, e de novo o n vai até n sobre 2 menos 1. Eu tenho n sobre 2 amostras nessa parte aí, no sinal. E nesse caso ele vai ser o x1, x3, x5. De forma que se eu juntar esses dois vetores, eu vou ter x0, x1, x2, x3, x4, x5 e assim por diante, recuperando, portanto, o meu original. Então, quebrar em 2 não altera o meu sinal, eu só quebrei em duas partes. E o que eu vou fazer com essas duas partes que eu tenho aqui, de amostras pares e de amostras ímpares, vai ser calcular as DFTs dessas duas partes, certo? E uma vez que eu calculei as DFTs dessas duas partes, eu vou somar e vou ter que aplicar alguma compensação, mas essa compensação eu sei exatamente o que é analiticamente. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é essa compensação, porque o ponto aqui é explicar como o algoritmo funciona em geral e por que ele reduz o custo computacional. Bem, agora, né, o que eu tenho? Né? Ao invés de ter, né, aquele número de pontos original, né, que é n ao quadrado operações, eu tenho que fazer duas DFTs, certo? Neste caso aqui. Então, esse 2 aqui expressa o fato de que eu tenho uma parte de amostras pares e uma parte de amostras ímpares. E cada um dessas DFTs vai ter n sobre 2 ao quadrado operações, porque cada um desses sinais agora tem n sobre 2 amostras. Então, eu tenho n ao quadrado sobre 2 vai dar elevado ao quadrado, né? Vai dar n ao quadrado sobre 4, que multiplicado por 2 vai dar um total aí de mais ou menos n ao quadrado sobre 2 operações. Então vocês percebem que decimando no tempo eu reduzi o meu número de operações, certo? E claro, né, eu tenho que operar duas DFTs, mas são duas DFTs menores. E a gente pode quebrar os sinais em frações cada vez menores, ou posso ir decimando no tempo, até o ponto em que eu vou ter um sinal com 2 pontos. Né? Então eu vou ter um conjunto de sinais que vai ter, cada um vai ter duas amostras. Nesse caso, a gente consegue provar que vão ser necessárias um log2 de n estágios aqui para computar a transformada discreta de Fourier. E eu consigo também provar que o número de operações necessárias quando a gente cumpre todos os estágios é n log 2 de n. Então, agora a ordem de grandeza do meu cálculo, ao invés de ser n ao quadrado, que é um número grande, é n log 2 de n. Então, esse processo de decimação no tempo ele vai continuar para a gente conseguir diminuir o nosso custo computacional até esta ordem aqui, tá? de grandeza. E a gente pode comparar nessa tabela qual é o custo computacional da DFT original e qual é o custo computacional da FFT. E se a gente observar, se a gente tiver, por exemplo, 16 amostras, que é um número bem pequeno de amostras no meu sinal, imagina um sinal no tempo que tem 16 amostras, né? Com 44.100 de taxa de amostragem, isso é quase nada em termos de tempo, né? Mas a gente consegue provar que a gente vai ter uma DFT com um número de operações da ordem de 256 operações e uma FFT com um número de operações da ordem de 64 operações. E, relativamente, a DFT gasta 4 vezes mais operações do que a FFT. Se a gente tiver 512 amostras, a gente vai ter na DFT cerca de 262 mil operações. E na FFT cerca de 4.000 ou 4.700 operações. E a gente vê que a DFT gasta 56 vezes mais operações do que a FFT. E se a gente for aumentando isso aqui para 2048, a gente vai ter uma taxa na DFT de 4 milhões de operações, na FFT 22.500 operações, e a relação entre elas fica na ordem de
186 vezes. Então, à medida que a gente vai aumentando o número de amostras no meu sinal, a gente vai aumentando cada vez mais a distância entre a DFT original, composta por aquela operação de soma e multiplicação, ou por aquela operação matricial, que nós mostramos aí no início da aula, relativa à FFT, que é feita por esse algoritmo de decimação. E o que aconteceu nos últimos anos, né? O que aconteceu é que os computadores ficaram cada vez mais eficientes, aumentou o número de memória, né? As placas de som melhoraram, tudo melhorou em geral nesse sentido. E claro, a gente quer gravar sinais por mais e mais tempo e operar blocos cada vez maiores de sinal para obter espectros confiáveis, né? Então, se a gente falar de um exemplo típico, né, que a gente tem no atual estado da arte aí que a gente está, né, a gente mede uma resposta ao impulso, por exemplo, numa sala, que vai ter 2 elevado a 18 amostras. Isso implica ali, né, num número bastante elevado de amostras, né, 2 elevado a 18, que dá cerca de 262 mil amostras. A gente vai medir essa resposta por cerca de 5,9 segundos, né, nessa taxa de amostragem de 44.100. Para a DFT, isso implica no número de operações, DFT tradicional, que vai da ordem aí de 68 bilhões de operações, né? 68 vezes 10 na 9 operações, que é um número bem elevado, né? E quando a gente fala na FFT, estamos falando no número que cai da ordem aí para milhões, ou seja, né, 3,2 milhões, ou seja, 20 mil vezes mais eficiente, certo? A FFT em relação à DFT. Então, quanto mais a gente aumenta o número de amostras, mais a FFT se torna eficiente. E eu acho que agora é útil a gente talvez pensar um pouco em o que é a FFT lá para o computador, porque a gente não vai programar a FFT nessa disciplina, não é esse o objetivo, tá? Mas a ideia é que a gente consiga entender o que é a minha FFT. Então a gente tem, se você digitar no Google aí, né, NumPy, por exemplo, FFT, você vai chegar nessa página do Google que tem a Discrete Fourier Transform NumPy.fft. É uma classe do NumPy que faz a transformada discreta de Fourier. Particularmente a gente está interessado nessas duas primeiras, que é a FFT e a IFFT. E se você notar, você vai ver aqui que elas computam a one-dimensional, né, unidimensional, a transformada discreta de Fourier unidimensional. Unidimensional aqui significa simplesmente que o teu vetor de entrada vai ser um array, né, um vetor que é o teu sinal no tempo, né, ou seja, ele vai ser este vetorzinho no tempo aqui, certo? Bem, então a gente pode migrar aqui para a página, né, da FFT, que é o NumPy FFT, só para a gente observar um pouco o help dessa função e ver o que é importante neste caso. Então, olha só, a gente tem aqui, no caso do NumPy FFT, que é para o que ela faz, essa função? Ela computa a transformada discreta de Fourier unidimensional. E por unidimensional, quero dizer que esse A aqui é um dado de entrada que você precisa obrigatoriamente fornecer para a tua função FFT, que é o input array, certo? E ele diz aqui que pode ser complexo, mas tipicamente, quando a gente estiver falando de calcular espectro sonoro, a gente vai usar um dado real que veio de uma medição de um microfone ou algo do tipo. Então, esse cara aqui é o input array, ou seja, é a tua tripa lá, né, o teu vetor temporal de dados que você mediu. Tá? Vocês podem notar aqui no help que ela fala que essa função computa a transformada discreta de Fourier, a DFT, unidimensional, com n pontos, né, n minúsculo ali, com a eficiente transformada rápida de Fourier. Tá?
E aqui a gente tem então o A, que é o nosso dado de entrada, que é o nosso vetor temporal, e a gente tem uma segunda entrada aqui, que é importante. Então eu vou me concentrar nessas duas entradas, o A eu já falei, agora eu quero falar desse N, que é um parâmetro opcional e que é um número inteiro aqui, como vocês podem observar. Esse N aqui, ele está dizendo aqui que é o comprimento, né? Que vai ter, né, o teu sinal de saída, ou ele tem a ver também, vai ter a ver também com o teu sinal de entrada. Particularmente a gente está interessado no que está escrito aqui, tá? Então eu vou tentar traduzir isso de forma livre, mas vocês podem usar o inglês se vocês quiserem, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Se esse N for menor que o comprimento da tua entrada, ou comprimento do A, a entrada é cortada, ou cropped, né? Vai ser ceifada. O que ele está dizendo aqui? Vamos supor que o teu A, o teu vetor, tenha 100 amostras. Se você passar o teu A e passar um N igual a 50, ele vai cortar. O que isso significa, né? Se a gente voltar aqui para a apresentação, a gente vai ter o nosso vetor temporal. Então imagina que ele tem 100 amostras, né? Essas 100 amostras aqui. Se eu disser quero calcular com 50 pontos, eu simplesmente vou cortar aqui em 50. Então eu vou utilizar as primeiras 50 amostras do meu sinal para calcular a minha FFT. É simplesmente isso que aquele N está dizendo quando N é menor que o comprimento do meu vetor. Então, se eu quiser usar duas amostras, né, eu vou cortar e usar o x0 e o x1 para calcular a minha FFT. Se eu quiser usar 50 amostras, eu vou usar a amostra 0, 1, 2 até a amostra 50, só deixando todo o resto do meu vetor de lado. Ele não vai entrar no cálculo da minha FFT, certo? Bem, aqui vem a segunda etapa. Se o N, né, for maior, se o valor do N que eu passei for maior que o comprimento da entrada, a entrada vai ser padded with zeros, ou completada com zeros. O que isso significa, né, no contexto aqui da minha apresentação, né? Então agora, se eu tenho um vetor que tem 100 amostras e eu passar um N, né, que tem 150, o que vai acontecer? Eu vou utilizar todas as 100 amostras que eu tenho e no final desse vetor aqui eu vou colocar um monte de zeros, né? Então eu vou colocar, vamos supor, eu tenho 100 amostras e aí eu tenho 0, 0, 0, 0, 0 até completar 150 amostras. Basicamente implica que eu vou botar um monte de amostras aqui no meu sinal que tem amplitude 0, né? Isso não muda o meu fenômeno temporal, mas isso vai ter um impacto na resolução do espectro, que a gente vai ver na aula que vem, tá? Então, quando eu uso um N menor do que o tamanho do vetor, eu corto o meu vetor, e quando eu uso um N maior que o tamanho do meu vetor, eu completo o meu vetor com zeros, tá? É muito importante ter isso bem claro em mente, né, que isso acontece no cálculo da FFT, porque é um parâmetro super importante na prática, e a gente vai usar isso toda hora, tá? E por fim, né, se a gente vê o último estágio aqui dessa frase, se o N não for dado, né, o comprimento do sinal de entrada é usado como o número de pontos da minha DFT. Então, essencialmente, se eu não fornecer nenhum N, né, o default dele aqui está como none, né, se eu não fornecer nenhum N, o que ele vai calcular vai ser a DFT com o comprimento original do meu vetor. Ou seja, no nosso exemplo, os meus 100 pontos. Então, são 3 cenários possíveis, só para resumir. Se né, o meu sinal, né, se eu calcular minha FFT sem especificar o N, eu vou computar uma DFT que vai ter 100 pontos, ou seja, o meu espectro vai ter 100 pontos também. Se eu passar um N que é menor do que o comprimento do meu vetor, né, ou seja, se eu escrever, por exemplo, N igual a 50, eu vou
cortar o meu vetor, eu vou utilizar as primeiras 50 amostras. E se eu passar um N que é maior do que o comprimento do meu vetor, por exemplo, 150, então eu completo o meu vetor com zeros até chegar no 150, por exemplo, certo? E essa última coisa vai ter, não tem uma consequência no tempo, porque o sinal vai ser completado com zeros, e zero não adiciona nada, mas isso vai ter um impacto na resolução do meu espectro, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Então eu peço para vocês deem uma boa olhada nesse help da FFT e da IFFT, façam uns testes computacionais em casa, e isso já vai dar bastante ganho de conhecimento sobre como essas ferramentas funcionam em mais detalhes, tá bem? Por hoje era isso, até mais.